Você sente queimação no estômago de vez em quando? Você faz uso de antiácidos? Saiba que você pode estar combatendo isso aí de uma forma errada, porque o entendimento da maioria dos médicos não é o que de fato a fisiologia nos mostra hoje. E a gente aprendeu isso errado na faculdade. Eu posso falar com propriedade porque eu sou médico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o uso de antiácidos. Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui. Já te convido para se inscrever no meu canal do Telegram, já deixar seu like aqui, compartilhar o vídeo, porque esse é um assunto muito polêmico, que muitas pessoas estão combatendo aí a azia, a queimação, de uma forma errada. A grande maioria está combatendo de uma forma errada e está acabando com a saúde. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente sabe que os antiácidos eles já estão relacionados com uma série de problemas, como depressão, câncer de estômago, né? A gente vai falar sobre o perigo da automedicação também, todas as suas possíveis consequências. E isso aí a gente está sempre falando em todo o vídeo que eu estou fazendo aqui, do perigo da automedicação. E se eu falasse de novo aqui, já estou falando, isso é sempre chovendo molhado, mas é sempre necessário a gente falar isso. A minha intenção aqui é sempre fazer com que, através do meu acesso e minha capacidade de interpretação de estudos científicos, que eu consiga realmente comprovar tudo que eu falo e com isso promover saúde, né? Promover principalmente a prevenção, que é o pilar da medicina integrativa, que é o que tanta gente fala aqui. Nesse vídeo eu resolvi alertar os leigos e também os médicos sobre o problema que parece bobo, mas é extremamente sério. Em um congresso importante de oncologia, foi abordado um dos assuntos mais discutidos, que é o uso à vontade da medicação omeprazol, um trabalho apresentado pelo Departamento de Patologia de Universidade de Ciência Médica de Shiga, no Japão, demonstrou a relação direta entre o aumento de câncer de estômago e o uso de omeprazol a longo prazo. Esse estudo foi publicado no jornal Gut de Londres, que é um jornal especializado em gastroenterologia. E além desse estudo, ainda poucos anos antes, o Departamento de Medicina e Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, divulgou um estudo associando o consumo exagerado de fármacos, esses fármacos inibidores da bomba de prótons, né, que é a classe da medicação do omeprazol, que é o mais conhecido, relacionou a deficiência de ferro, magnésio. Nesse estudo foi só os dois, mas a gente já sabe também que está relacionado à deficiência de vitamina B12. Tá? Então causa anemia por deficiência de ferro e por deficiência de B12 também. E também aumenta a suscetibilidade a infecções, como pneumonia, infecções entéricas ou intestinais, aumenta a possibilidade de fraturas e vários outros problemas. Isso tudo sem esquecer das dezenas de estudos que a gente já tem relacionando o uso crônico de omeprazol com a depressão. Pouca gente fala disso, mas já tem uma relação direta com a depressão. Para os que não conhecem, o omeprazol age diminuindo a quantidade de ácido no estômago, tá? Que é produzido no próprio estômago. É indicado em uma série de problemas, como gastrite, úlcera, esofagite. E sim, é uma droga que tem os benefícios dela, que pode trazer saúde para as pessoas que de fato têm o uso recomendado, indicado, né? Feita pelo médico especialista. Que isso fique bem claro sempre aqui, tá? Mas eu resolvi falar hoje sobre o assunto porque eu mesmo, como médico, eu fui ensinado de uma forma equivocada sobre esse medicamento e tudo que falam do omeprazol, tudo é um mito, mais um mito que a gente precisa quebrar. O médico acaba geralmente aprendendo a ser prático na vida profissional dele por vários motivos, dentre eles a ansiedade dos pacientes e a sua percepção de que se o médico não deu remédio nenhum, é porque o médico não é bom, porque somente o remédio pode curar o que eu estou sentindo. Por isso que a medicina chegou no estágio que está hoje, verdadeira escrava de laboratórios farmacêuticos. E obviamente que parte da culpa é do próprio sistema de ensino médico, que está completamente obsoleto, que ensina um aluno de medicina que a medicina deve ser simplesmente baseada no conhecimento de um diagnóstico e de um tratamento,
Para toda doença tem um tratamento. Se você não tem o diagnóstico, você não tem o tratamento. Você não sabe uma droga para você prescrever. Essa é a base da medicina tradicional hoje. Está mais do que evidente que a gente vive uma medicina que não cura ninguém, que tapa o sol com a peneira. Essa é a verdade. O que essa medicina faz é tratar sintomas quando tem um diagnóstico. Vamos a um exemplo de fácil entendimento. Uma pessoa vive normalmente sem ir ao médico, afinal não está sentindo nada. Até que aos 40 anos ela começa a sentir dores de cabeça, procura um médico que faz um diagnóstico de hipertensão. Pois bem, uma vez que essa pessoa iniciar o tratamento medicamentoso, pode ter certeza que será dependente dessa droga para o resto da vida dela. E a questão que se coloca aqui é a seguinte: alguém curou essa pessoa? É claro que não. Se curasse, ela nunca mais teria que usar nenhum tipo de droga, porque medicamentos são substâncias químicas diferentes das que existem no nosso corpo e só são necessários de fato quando a doença já está instalada. Eu vou ser bem prático aqui e resumir de uma forma muito simples, tanto para médicos quanto para não médicos. Como nós devemos pensar sobre ingerir ou não omeprazol, já que eu acredito que a grande maioria não só pensa erroneamente sobre isso, bem como faz o uso à vontade, deliberadamente, desse medicamento, se baseando em conhecimento que já está completamente obsoleto e errado mesmo, interpretação errada da fisiologia do nosso corpo. Essa que é a verdade. A gente sabe que o ambiente ácido do estômago tem um pH de mais ou menos de 2. Isso aí é fundamental para que se inicie ali todo o processo de digestão, quebrando moléculas de alimentos e nutrientes, para que eles possam ser absorvidos no nosso trato gastrointestinal. Mas o que poucos sabem é que com o passar dos anos, principalmente com o nosso envelhecimento, essa produção de ácidos diminui progressivamente. E, infelizmente, alguns nutrientes que deveriam ser absorvidos, eles passam a ser não absorvidos, eles não conseguem ser absorvidos, então eles não vão ser aproveitados pelo nosso corpo. E o resultado disso é que a nossa nutrição fica prejudicada. Começa a faltar vitamina, mineral, aminoácido, substâncias fundamentais para o metabolismo do nosso corpo. Tudo porque está faltando ácido no estômago. Então não consegue fazer a digestão que a gente precisa. Então a nossa nutrição fica prejudicada. Por mais que a gente se alimente bem, a gente tem dificuldade de se nutrir bem. A gente tem dificuldade de nutrir o nosso corpo. Então, provavelmente, o que está acontecendo? Esse bolo alimentar que está no estômago, ele está com dificuldade de ser digerido e demorando mais tempo dentro do estômago, que por estar cheio de comida, acaba refluindo para o esôfago. E sendo muito ácido, né, o conteúdo do estômago é ácido, ele causa essa irritação. O pH do esôfago é um pouco maior do que do estômago. O pH do estômago a gente falou que é em torno de 2. O do esôfago é bem maior do que isso aí. Então, quando você tem o contato do ácido no pH que é mais alto, então tem aquela irritação, aquela inflamação ali, que é quando as pessoas sentem a azia, a queimação. E que a pessoa sente é uma dor abdominal alta, que é justamente esse efeito do bolo alimentar que está parado no estômago, que começa a refluir para o esôfago, juntamente com essa queimação. Esse é o sintoma que a pessoa sente, essa dor em queimação, que é o pH do estômago, que é mais ácido, que reflui para o esôfago, que é mais básico e é incompatível. O epitélio do esôfago não é compatível com tamanha acidez. Então, por isso que a gente sente dor. Agora, vamos imaginar situações mais comuns que as pessoas fazem diferentes tipos de refeições e logo depois começam a sentir dores nessa região gástrica. Eu acredito que 99,999% dessas pessoas vão usar antiácidos, porque elas pensam que é pela acidez em excesso. Isso é um erro. Tá aí o erro que eu vou te falar agora. Em mais de 80% dos casos, essa dor em queimação está relacionada à falta de ácido e não ao excesso de ácido. A falta de ácido ela está presente, então a pessoa não consegue digerir adequadamente o alimento e ela ainda ingere mais um antiácido.
que vai piorar completamente a situação. Essa falta de ácido, ela faz com que o alimento ele reflua do estômago para o esôfago e não desça para o intestino. E o resultado disso é que quando essas pessoas fazem o uso de antiácido ou até mesmo omeprazol, logo após sentir essa sensação de dor ou queimação, que pode também estar relacionado ao refluxo, o epitélio do esôfago não foi feito para suportar tamanha acidez, ele começa a irritar. E quando a pessoa toma o antiácido, ela vai estar alcalinizando mais esse conteúdo, fazendo com que o sintoma de queimação seja aliviado. Estou falando que não alivia o sintoma, ele alivia o sintoma, mas ela acaba piorando o quadro de uma forma geral, porque ela dificulta a absorção dos nutrientes. Ela alivia momentaneamente o sintoma, mas a longo prazo isso é muito maléfico, porque ela começa a ficar desnutrida, principalmente, e uma série de outros problemas aqui que a gente já falou, inclusive. Acontece que enquanto o estômago não tiver de fato com pH de 2, agora um pouquinho de fisiologia aqui, para explicar o que eu estou falando, é necessário, tá? Quando o estômago está com pH de 2, a gente tem uma válvula que chama válvula pilórica. Essa válvula, ela está separando o esôfago que está aqui em cima do estômago que está aqui embaixo. A gente tem uma válvula aqui no meio que vai decidir o que vai passar, né, do estômago, do esôfago para o estômago e o que vai voltar, vamos dizer assim, que é o refluxo. Essa válvula pilórica, ela regula, então, a saída dos fluidos do estômago. Ela que decide isso aí. É uma porteira. Essa válvula, ela não abre, ela não fecha, aliás, se o pH não está ácido. Então, essa válvula pilórica, ela precisa de um pH ácido para ela fechar e o alimento não voltar. E quando a gente tem um pH que não está ácido, um pH básico, alcalino, essa válvula ela abre. Então, tudo que estava no estômago vai voltar para o esôfago. Não sei se eu consegui me fazer entender. Mas, recapitulando então, quando o alimento vai do esôfago para o estômago, no meio ali tem uma válvula que chama válvula pilórica. Essa válvula ela é pH dependente, ou seja, ela abre ou fecha a depender do pH que está no estômago. Se você tem um pH de 2 no estômago, que é o pH ideal para digestão, essa válvula ela vai trabalhar normalmente. Então, a partir do momento que você se alimenta, o alimento vai passar do esôfago, vai cair no estômago. Se o pH do seu estômago é de 2, essa válvula, a partir do momento que o alimento passou todo para o estômago, ela vai fechar. Com pH de 2, essa válvula fecha. A partir do momento que você toma um antiácido, seu pH aumenta e essa válvula ela vai abrir. Por isso que acontece o refluxo, porque essa válvula ela só permanece fechada quando o pH no seu estômago está ácido. O antiácido vai aumentar o pH, vai deixar o pH alcalino, consequentemente vai abrir essa válvula pilórica, causando o refluxo. Ou seja, você acha que é excesso de acidez e, na verdade, é falta de acidez. E você toma um antiácido, o médico te prescreve o antiácido, que vai estar mais te prejudicando no longo prazo do que te ajudando. Vai estar te aliviando momentaneamente, mas a longo prazo, tua saúde vai pro beleléu. Então, o alimento acaba se acumulando no estômago, porque não tem ácido para digerir ele. E o estômago começa a encher. O alimento vai impactando e começa o refluxo. O estômago, ele gosta de ácido. Quando está um ambiente alcalino, ele não gosta, então ele expulsa o alimento para cima. Então, o que acontece? A mucosa que reveste a parede do esôfago, ela começa a queimar e gera a sensação de azia. É essa sensação que confunde os médicos e leigos, porque cerca de 80% das pessoas que usam omeprazol ou antiácidos hoje estão fazendo um enorme mal para o seu corpo, aumentando significativamente o risco de desenvolver câncer. Com essa simples medida que é considerada inocente, os sintomas de azia e queimação acabam sendo aliviados unicamente porque no momento em que se faz o uso de omeprazol ou antiácido, o pH do estômago acaba alcalinizando e por isso que o conteúdo que foi para o esôfago
para de irritar, simplesmente por isso. Mas acaba se criando mais dificuldade ainda para que o alimento seja digerido e os nutrientes absorvidos de uma forma correta pelo nosso trato gastrointestinal. E aí que está criado o problema, que em diversos casos acaba se tornando crônico. Se torna crônico porque o consumo está absurdamente aumentado, sendo feito de qualquer jeito, de qualquer forma e de forma errada. E muito se fala aí em ter gastrite. Essa questão da gastrite é importante a gente dizer o seguinte, que o epitélio do estômago, ele se recicla, ele renova a cada 24 horas. Então, uma gastrite crônica, ela não deveria, em tese, existir. Mas você pode se fazer a pergunta, então, o que faria com que o mesmo jovem ele tenha essa acidez no estômago? Porque você que é jovem, eu também sou jovem, por que a gente tem essa acidez no estômago? Se o nosso epitélio ele se recicla a cada 24 horas e a gente que tem menos de 40 anos ainda não diminuiu a produção de ácido no nosso estômago. Por que acontece isso? São vários motivos, mas os mais comuns é realmente a ingestão de bebidas logo antes ou durante a ingestão dos alimentos, que acaba diluindo o suco gástrico que está no estômago e acaba aumentando o pH. Mas dependendo do tipo de alimentação, isso pode também ocorrer dificultando a absorção e gerar os sintomas. Então vamos ser prático agora, porque eu sei que muitos não médicos preferem buscar a orientação sozinhos do que ir ao médico especialista para fazer a coisa certa, que é o que eu recomendo. Então meu intuito aqui é sempre te ajudar, apesar de tudo. Bem prático agora, sentiu dor antes da comida significa que pode ser um excesso de acidez no estômago. Então o omeprazol ele pode sim ser indicado nessa situação, dependendo da avaliação do especialista. Sempre. Porque isso já ficou claro, que o uso de omeprazol ele não é brincadeira. Não é uma coisinha boba, inocente. Isso causa muito prejuízo para todo mundo, principalmente se usado a longo prazo. Causa uma série de problemas. Outra forma de você saber se é falta de ácido ou se é muito ácido. Se você sentir dor depois da comida, é porque provavelmente é deficiência de acidez no estômago. Aí a indicação pode ser usar o que a gente chama aí de cloridrato de betaína, que é um composto enzimático que aumenta a acidez no seu estômago logo após a refeição e dessa forma ele ajuda na digestão dos alimentos. Mas para fazer isso, novamente, procure um especialista. Só estou fazendo um trabalho educativo aqui, isso fique bem claro. Tudo que você fizer é responsabilidade sua, tá? Combinado? Nesses casos, você ainda pode se ajudar fazendo uso de algumas frutas ácidas logo após a refeição, ou usando algum vinagre, por exemplo. A gente tem a hipocloridria, que é a falta de ácido, que a maioria das pessoas tem e acha que tem excesso de ácido pela queimação. Então, alguns sintomas que a gente tem na hipocloridria, que é o mais comum, são os seguintes que eu vou te falar agora. Eructação, ou arroto, azia, né? É comum ter azia, dor após a refeição, digestão lenta de proteínas, porque se não tem ácido, as proteínas não se transformam em aminoácido da forma que deveria ser, né? Então esses sintomas são os mais comuns. Agora alguns sintomas da hipercloridria, que é o mínimo que as pessoas têm, né? A menor quantidade de pessoas tem excesso, infinita menor quantidade, aliás, mas ainda tem as pessoas que produzem excesso de ácido gástrico. Alguns sintomas, pode haver eructação, mas é muito menos comum do que na hipocloridria. Azia também pode ter, azia é comum, e a dor é aliviada pela comida. Então, quando você se alimenta, sua dor melhora, o contrário da falta de ácido. Quando você tem a falta de ácido, sua dor piora quando você se alimenta. Mas quando você tem um excesso de ácido, a sua dor ela melhora quando você se alimenta. Então esse é o principal parâmetro que a gente tem para diferenciar essa questão de muito ácido e pouco ácido, tá? E outra dica é evitar, a principal dica, na verdade,
é evitar a ingestão de líquidos durante as refeições, principalmente se você tem mais de 40 anos, porque seu estômago não produz a quantidade de ácido clorídrico que deveria produzir. Essa produção ela vai caindo progressivamente. Líquidos, então, não são bons logo antes da refeição, nem durante a refeição. No intervalo aí de 1 hora é recomendado. Eu acredito que um mundo assombrado pelo câncer, ninguém quer ter suas chances aumentadas de ter câncer, né? Por simples ignorância. Se você está se automedicando com essa substância de forma errada, como a gente está conversando aqui, ou se você tem pais ou os avós que fazem o mesmo para queimação no estômago, erroneamente chamada muitas vezes aí de gastrite, tenha muito cuidado e oriente essas pessoas. Tudo que puder ser feito para diminuir as chances de ter essas doenças malignas vai fazer total diferença. E fazer exames periódicos é muito importante também. É fundamental para prevenir esses problemas todos aí, tá? Então faça a sua parte, não deixa que a doença aconteça, né? Em especial se você tem mais de 40 anos. Evite ingerir líquidos logo antes ou durante as refeições. Beleza, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscreve no grupo do Telegram, porque lá eu posso postar muita coisa, posso te dar muita dica de conteúdo que eu não posso postar aqui, tá? Lá é uma coisa mais reservada e uma coisa que vai te ajudar dependendo até mais, porque eu te falando coisas mais de uma forma mais liberal, você pode ser mais ajudado da mesma forma. Obrigado para você que ficou até o final aqui. Continua assistindo os vídeos que pode te ajudar muito. Então eu fico por aqui. Até o próximo e grande abraço.